Oi, Wave de novo! Gente, que louvor incrível, cara. Sério, uma salva de palmas pro louvor. Foi muito bom. Então, hoje a minha função é ser uma apresentadora do Hangout de relacionamento. Na verdade, Hangout do Dia dos Namorados, né? Mas a gente não queria botar esse nome pra não assustar. E a gente queria a presença de todos aqui. Mas, assim, a gente pensou em fazer esse Hangout hoje, porque amanhã é Dia dos Namorados. E a gente sabe que esse tema é um tema que passa pela vida de todo mundo algum dia na vida. Na verdade, é um tema que rende muito assunto. E a gente sabe que é algo que muitas vezes, sei lá, eu tenho a impressão que a gente pega conselho de tanta coisa. Tipo, a gente pega conselho de como se inserir no mercado de trabalho. A gente pega conselho de como ser um bom estudante, de como fazer isso, como fazer aquilo. E muitas vezes a gente não pega conselho de uma coisa que é uma área fundamental da nossa vida, que é a área de relacionamento. Muitas vezes porque a gente também quer fazer com a força do nosso braço, então a gente não pede conselhos. Mas isso é um tópico do Hangout. E é isso, gente. Eu amei o engajamento de vocês no questionário. A galera como? Interativa. A galera tá namorante pra caramba, perguntando várias coisas. E a gente amou. Muito obrigada por terem interagido. Era o objetivo. E eu queria chamar, primeiramente, Bruno Trópia para compor a mesa do Hangout. Prata da casa. Não sei, amigo. Escolhe aí. E a gente também convidou um casal muito especial da nossa igreja, um casal que é referência, que é o Douglas e a Leila. A cara da Leila. Gente, eles são muito referência, de verdade. E eu só sou a apresentadora mesmo. Gente, mal responsa, hein? Fala sério. Boa noite. Boa noite. Boa noite também, então. Estranho ver daqui, né? Então, a gente não vai conseguir duas coisas. A gente não vai conseguir falar de todas as perguntas, porque foram muitas perguntas. E a gente não vai esgotar o assunto. Acho que você já imaginava que a gente ia falar isso. Porque, como eu falei, é um assunto que rende muita coisa. Mas a gente está disponível. A gente e outras pessoas também da nossa igreja estão disponíveis para conversar sobre esse assunto a qualquer momento. Tipo, talvez 3 horas da manhã? Não, tô zoando. Mas, sim, a gente está disponível. E eu vou começar as perguntas, porque eu acho que vai render. A primeira pergunta é para o Douglas e para a Leila. E é: quais os princípios que devem nortear o relacionamento cristão? Rapidinho, é porque eu já combinei com ele que eu não gosto dele olhar assim pra mim e falar, quer começar? Então, assim, ele vai começar sempre, mas ele se sente incomodado, que parece que ele é autoritário, mas não é, tá bom, gente? Já tô começando assim, ele vai começar, já foi combinado, dentro de casa, tá tudo certo. Só pra vocês saberem. Oi? Primeiro princípio. Gente, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Antes de eu falar qualquer coisa, eu vim assim com muito temor no coração. Primeiro porque eu acho que toda vez que eu pego o microfone, seja na igreja ou seja em qualquer ambiente, eu acho que é sempre uma oportunidade da gente ser bênção ou da gente, cara, arrebentar a vida das pessoas. Então, isso me gera muito temor, porque é um momento que, você vê, tá todo mundo em silêncio agora para ouvir o que a gente vai falar. Então, isso me gera uma responsabilidade muito grande. Então, é com esse temor e essa responsabilidade que eu me coloco aqui. Eu sei que é minha amada esposa também. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente vai falar coisas aqui e quem me conhece sabe que eu sou muito direto, assim, eu não... Uma das minhas marcas Gostamos de pessoas diretas. Então, assim, uma das minhas marcas é não ficar fazendo rodeios, mas ir direto no ponto. E aí, quando se vai direto no ponto, pode parecer, de certa forma, forte ou pesado, e não é essa a intenção, sendo que o que a gente vai falar aqui, se você por acaso se identificar, seja aqui ou pela internet, que eu acho que vai ficar gravado também, né? É mera coincidência. E saiba que aquilo que você talvez esteja vivendo é muito parecido com aquilo que boa parte das pessoas estão vivendo.
Beleza? Já vou responder a tua pergunta, tá bom? Eu queria ler alguns textos, versículos simples que eu anotei e que vão nortear tudo que eu vou falar aqui, tanto agora quanto mais para frente. O primeiro está lá em Eclesiastes 7. Vocês estão me ouvindo bem? Valeu. O primeiro está em Eclesiastes 7, que vai dizer assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Outro texto, Provérbios 24, 27. Cuide primeiro dos seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Vamos lá, Provérbios 20, 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. E o último, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Beleza. De posse desse texto, a gente vai entrar agora na questão do relacionamento. Como eu falei, que a minha ideia é ser bastante direto. Até lá em casa, conversando, eu e a minha amada, a gente, para facilitar, né, ser simples para alcançar a mente, cara, relacionamento é coisa de adulto. Relacionamento não é coisa para criança. Então, assim, a primeira coisa para a gente ter em mente, para pensar em princípios, valores e nortear a nossa jornada nesse aspecto do relacionamento amoroso, é que relacionamento amoroso é coisa para adulto. Tá, então a gente passa por uma segunda pergunta. O que define um adulto? E a gente acredita que uma das principais marcas do adulto é o trabalho. Cara, o trabalho define o adulto. Então, Douglas, que tipo de trabalho? O trabalho que permite você pagar suas contas. Se você tem autossustento, se aquele trabalho permite você viver a sua vida, pagar sua roupa, sua gasolina, seu celular e assim por diante, então isso te define como adulto. Isso vai te dar autonomia para você viver a sua vida, escolher a pessoa, sempre ali buscando conselhos e tal. E a gente convivendo com muita gente, no trabalho, na faculdade, a gente vê muita gente ferindo esse princípio. E por isso que eu quis começar com esse texto bíblico. Cara, a Bíblia, ela é muito objetiva. Deus criou princípios e valores com muita simplicidade. E a gente se arrebenta porque a gente quer inventar e a gente quer copiar o mundo. E aí, quando você vê lá na história de Israel, o mesmo problema que a garotada, o pessoal novo de Israel, tinha o mesmo que a gente tem hoje. Os caras crescem, você ali entra nos 12, 13, 15 anos, cara, você quer namorar, você quer beijar na boca, você quer desenvolver um relacionamento, e a Bíblia está dizendo, não faz isso. A Bíblia estabelece critérios. Eu conheço pessoas que aos 16 anos, o cara abriu um negócio e ele se autossustenta. Inclusive, até diante da lei brasileira, esse cara ele vai ter uma responsabilidade por ele já ser o maior de idade. Por ele é... Gente, esqueci agora a expressão da... Emancipado. Perfeito, obrigado pela lembrança. Porque agora ele tem autossustento. E a gente vai convivendo com as pessoas na igreja e o cara com 30, 40, 35, ele depende dos pais. E são os pais que sustentam ele. Então esse cara está ferindo um princípio e ele quer namorar. Porque ele quer curtir toda a questão sexual dele. Cara, isso é um valor do mundo que está assim, fortemente implantado na igreja. Mesmo em igrejas radicais, com as quais eu já convivi, isso acontece. A galera namora escondido e rola, não tem jeito. Então, assim, a gente vai convivendo com as pessoas, né, amor? E a gente vai vendo os desdobramentos disso. Gente, é uma desgraça, cara. Assim, é muito triste. E você olhar, as pessoas te ligarem em diferentes horários, inclusive de madrugada, né, amor? E falar assim, ai, cara, como é que eu vim parar com esse cara? Você que escolheu. Você que escolheu. Meu Deus, orei tanto. Não orou nada, cara. Então tu não ouviu Jesus. Você feriu uma série de princípios. Gente, pessoas que a gente acompanhou. Cara, o cara batia na garota no namoro. O cara batia na menina no namoro. Caso o cara surra ela no casamento e ela pede o divórcio, dizendo, não, porque ele me batia. Não, mas ele te batia desde o namoro. E você não deu a mínima para isso. Então, gente, assim, para não me estender muito aqui, não virar uma pregação em cima de uma única pergunta, relacionamento é coisa para adulto, e o adulto é definido pelo cara que trabalha, ou a mulher que trabalha, e se autossustenta, se autoprovê, e não é dependente, como Paulo vai falar em Tessalonicenses, vivam com toda tranquilidade, cuidando dos seus próprios negócios, sem depender de ninguém. Beleza? Acho que é isso. Não vou complementar, não. Gente, eu achei isso muito bom. Já expandiu muito sei lá, o porquê, né? Porque, assim, tipo assim, não é pra pessoa trabalhar só pra ela
sei lá, comprar um presente para você. Não é por isso que a pessoa tem que trabalhar, não é para ela pagar os seus dates. É algo mais profundo, né? Algo diante do Senhor. Muito bom. E esse Hangout também, uma introdução, ele surgiu com a ideia... Tipo assim, eu estava lendo um livro que eu estava guardando para ler, porque eu achava que era um livro para gente que estava para casar, gente que estava casada, que é o Significado do Casamento, do Tim Keller. E aí eu descobri que não, que esse livro é muito para solteiros. Eu queria deixar essa indicação. E no livro ele fala muito sobre idealização da pessoa. E ele fala muito que o valor do mundo que entrou no relacionamento, que entrou nas famílias, é a necessidade de você se relacionar para preencher o seu ego. Então, você, na verdade, está em busca de alguém para que essa pessoa possa te suprir, para que essa pessoa possa te incentivar profissionalmente, para que ela possa te elogiar, para que ela possa pagar coisas para você, para que ela... Não necessariamente num sentido mesquinho, mas assim, você quer ser mimado, tipo... Você entra em um relacionamento para ter alguém para conversar sobre as coisas. Então, você está sempre buscando se suprir. E eu achei isso muito incrível, assim, a forma com que ele descreve, narra isso no livro. E isso é totalmente antibíblico, porque o amor que Jesus fala na Bíblia, tanto para casamento, e o amor que morreu na cruz por nós, é sacrificial. É um amor que busca servir. Não está em um relacionamento para ser suprido. E aí eu levei altos tapas na cara com esse livro. E aí eu pensei assim, cara, tem que ter uma pergunta sobre idealização. E muitas vezes também a gente está buscando suprir no outro algo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Sim, eu vou ser a crente chata que vai falar isso no Hangout. E é isso, muitas vezes a gente busca em pessoas, até tipo assim, pode ser um relacionamento à vontade do Senhor, cara. Um relacionamento santo. Mas a gente ainda pode continuar buscando na pessoa algo que só Deus pode suprir. Porque a gente faz isso. E aí eu queria perguntar para vocês, como vocês lidaram com isso? Porque todo mundo passa por essa quebra na idealização. Acho que todo mundo que constrói um casamento saudável passou por isso. E eu queria saber da experiência de vocês. Essa é minha, vou ter que bater no peito. É muito delicado, assim, porque eu vivi isso encarnado. Não sei nem se a gente nunca conversou, acho que sobre isso, assim, se você teve essa questão tão forte quanto a minha. Mas, para quem não sabe, eu sou terapeuta também, sistêmica familiar. E aí, você vai entrando nesse meio de autoconhecimento e você vai reparando, assim, o quanto eu cristã, terapeuta, tal, etc., como que você, amando a Jesus, você ainda carrega dores, traumas, que você vai reproduzindo aquilo ao longo da sua vida. E geralmente acontece na nossa infância, aquilo que a gente não recebeu dos nossos pais, todo mundo tem seu trauma aí, depois catuca, que vocês vão descobrir, quem não descobriu ainda. Mas são dores que a gente vai reproduzindo para um amigo e falando de relacionamento, para um relacionamento. E que aquilo, você amando a Jesus, ainda assim, aquilo é algo assim, gritante na sua história. E não foi diferente comigo, né? Ser humano, amando a Jesus, toda ali, ó, fielzinha, Deus tem misericórdia de mim. E mesmo assim, quando eu encontro esse rapaz, lindo e maravilhoso, tudo de bom, eu só transfiro aquela dor que lá atrás não foi suprida, porque nossos pais não são perfeitos, eles nunca vão conseguir dar pra gente tudo que a gente precisa. E a gente vai carregando. E aí, quando eu me relaciono com o Douglas, o que eu faço? Transfiro para ele todas as minhas necessidades. E como eu falei, amando a Jesus, crente, então isso não quer, uma coisa quase não tem nada a ver com a outra, vamos dizer assim. Precisa trazer para a consciência para você levar isso para Cristo e no relacionamento com Ele ser curado. E no meio disso tudo, virou meu Deus, com todas as palavras com D minúsculo. Ele virou meu Deus. E eu tive um episódio, assim, muito forte com Deus, depois de... eu vou embolando, é nervoso. Vou embolar, vai até puxar ali, mas tô nervosa, gente. E aí, quanto tempo de casado que a gente estava? 1 ano? Mais ou menos 1 ano de casado, gente. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, é tão sufocante para você e para o outro, que é uma parada assim. Eu falo para ele, como você me aguentou?
Tem vezes que eu choro lembrando, falando assim, meu Deus, como insuportável é uma pessoa que não tem raiz em si mesma. E aí eu lembrei, até peguei no meio do louvor, lembrei daquela parábola das sementes de Mateus 13, que vem a parábola da semente. E uma das sementes é que a semente caiu, né, num solo pedregoso. E aí, como essa semente não tinha raiz em si mesma, ela logo morre. Ela brota, mas ela morre. E aí, o convite aí o que eu fiz? Eu fui e coloquei ele nesse lugar. E aí, sufoca o outro, sufoca você, porque você fica insuportável, você sente que você é insuportável. E o outro, eu não sei como que me aguentou. Mas, isso tudo para falar que conforme eu fui vivendo isso, depositando nele todas as minhas expectativas, eu queria que ele me suprisse, eu queria que ele adivinhasse o que eu queria que ele, mal eu falasse, ele já acordasse, fizesse o café da manhã para mim e estava tudo ok, e ele tivesse assim, que eu não precisasse nem verbalizar o que eu gostava, e ele tinha que adivinhar a bola de cristal. E nesse processo de colocar ele num outro lugar, eu indo de bicicleta ali, eu morava no Ingá com ele, eu subindo ali de bicicleta para ir nem sei aonde, perto do Plaza. Só sei que, cara, Deus me pegou de uma forma, falou assim, ele entrou no lugar que ele jamais poderia entrar, porque isso vai minar o casamento de vocês, você não está desenvolvendo a sua raiz, você não está sendo autônoma da sua própria vida, porque eu te dei autonomia para você gerenciar seus recursos, gerenciar suas emoções, e não depositar no outro aquilo que só eu posso te dar. E ali eu voltei para casa, cara, dei meia volta, cheguei em casa aos prantos. Deus encontrou comigo naquele momento e falou assim, sai desse lugar. E aí eu cheguei para ele pedir perdão. Foi uma consciência, assim, de que não, ele não é para estar aí. E isso fala de uma idealização, porque é você colocar o outro no lugar da fonte inesgotável. É você colocar no outro a expectativa de que ele vai suprir a sua dor lá de trás, que é vida com Deus, é processo terapêutico muitas vezes, autoconhecimento de falar, cara, essa dor aqui eu vou levar para a minha vida, eu preciso lidar com ela e botar isso diante de Deus para que Deus possa me suprir naquilo que eu preciso. E o outro nunca vai dar conta. Nunca, nunca, nunca. Nossos pais que nos amaram muito, geraram a nossa vida, eles não dão conta, quem dirá uma pessoa, um mero mortal. E acho que é um pouco isso, né? Pulei alguma parte? Posso complementar? Acho que não. Mas se lembrar também, você fala. Então, dentro dessa questão da idealização, que é essa ideia, não é isso? Dentro dessa questão da idealização, eu acho que uma das coisas que Deus ele foi me ensinando antes do casamento é dentro dessa ideia dos princípios, que foi até a primeira pergunta, né? Falei, cara, a Bíblia fala sobre relacionamento. Então, assim, gente, eu vi muita mensagem sobre muita mensagem sobre casamento, sobre relacionamentos. Eu li muito livro. Cara, eu mergulhei nisso, assim, Ele se preparou, eu não. De uma maneira, exatamente esse ponto que eu ia entrar. Leila, ela entrou muito crua, assim, tudo para ela era muito surpresa, assim, tipo... E esse crua também, em relação ao trabalho. O que a gente está falando aqui foi um erro que eu cometi. Eu cheguei na proposta de Douglas bancar tudo, e não há nenhum problema desde que haja porque às vezes você não vai produzir, que as pessoas querem ficar em casa, por exemplo, mulheres, homens, enfim, quem quer ficar em casa ali gerenciando as questões de casa. Não necessariamente essa pessoa ela vai produzir diretamente dinheiro, mas de forma indireta, o fato dela estar gerenciando a casa, o fato dela estar cuidando dos filhos, o fato dessa pessoa... Ela tem um trabalho, né? Ela tem um trabalho, ela está economizando para casa, então está bem definido. E é fazer daquilo um trabalho mesmo. Então, assim, não é produzir dinheiro diretamente, no caso de um casamento, por exemplo. Agora, se você está morando com seus pais, você precisa sair de casa, independente se você arrumou um relacionamento ou não, o trabalho precisa produzir dinheiro, porque vivemos numa sociedade capitalista, ninguém, né, vai se bancar aí de outra forma, a não ser tendo dinheiro. Mas... só pra... Então, assim, dentro disso, cara, eu me preparei muito com isso de olhar, estabelecer alguns critérios. Então, e eu conversei com muita gente, né? Tem um texto que eu carrego ele na minha vida desde muito novo, que é na multidão de conselheiros à sabedoria. Então, procurar pessoas nas quais eu me espelhava em diversas áreas da minha vida e escutá-las.
Então, assim, gente, vocês não têm noção. Cara, em inúmeros momentos de muito desafio do casamento, eu ouvia a voz das pessoas na minha cabeça. Eu ouvia, literalmente assim, aquilo ecoando na minha cabeça. Eu lembro de um amigo, na minha despedida de solteiro, a gente fez um churrasco na praia, ele falou, casamento não é para amador. Meu irmão, eu lembrava disso todo dia. Cara, a gente discutindo 3h30 da manhã, eu tendo que acordar às 5h30 do outro dia para trabalhar, e aquela voz, casamento não é para amador. Aquilo ecoando. O outro falou para mim, ó, no casamento, um do casal, normalmente, um do casal tem que ser o lado maduro da relação, tem que ter paciência. Porque se os dois pularem no barco e caírem na discussão, o casamento racha. Eu guardava aquilo, meu irmão, o pau cantando, de estresse, um cansaço. Aquela voz, um da relação tem que ter paciência. Um da relação tem que ter paciência. E até depois, a gente estudando mais o assunto aí, agora já casado, cara, o homem ele é uma tipologia de Cristo. E se o homem ele é uma tipologia de Cristo, o homem tem muito mais chamado, convite de Deus para sustentar o casamento do que a mulher, como na prática acaba acontecendo. A maioria dos relacionamentos, e a gente acaba lidando muito com isso. Eu sou advogado na área de família também, tenho feito curso na formação de terapeuta também sistêmico familiar. Então, assim, a gente vai lidando com muito casal, seja para divórcio, inventário, uma série de coisas. Cara, quem sustenta as famílias são as mulheres. Só que, pensando isso biblicamente, o convite de Deus para o homem é que o homem seja uma tipologia de Jesus e a mulher é uma tipologia da igreja. E dentro dessa tipologia, cara, é Jesus que segura o piano. Olha a nossa relação com ele como igreja. Quem segura o piano é Jesus. Então, isso ia ecoando muito assim, na minha cabeça a partir desses irmãos que iam me abençoando. E vou falar mais para vocês, mesmo pessoas que não eram irmãos, mas pessoas, cara, que eu via que tinham tanta sabedoria para lidar. Eu lembro de um amigo que ele brincava comigo, um coroa do trabalho, a gente sentou junto e falou, meu irmão, senta aqui, você vai casar. Eu tenho uma estrada para te ensinar, então só escuta esse conselho. Começou uma discussão, sai da cama, senta e toma um café. E começa a conversa ali. Não perde... Cara, assim, gente, de verdade, eu anotava isso, pergunta para ela, eu anotava isso para não esquecer. E de verdade, foi isso que pela graça de Deus permitiu a gente atravessar momentos muito delicados da nossa relação e que passando assim de uma forma saudável, a despeito da dificuldade que se enfrenta. Então, isso fez com que eu não entrasse com essa ideia da ilusão, de, vai ser assim. Lembra o que eu falava para você? Eu sou um projeto. Lembra? Porque eu vi isso numa pregação. Cara, eu sou um projeto. Falei, eu sou um projeto de marido, eu sou um projeto de homem, e eu sou um projeto de pai, porque nós ainda não somos, mas eu sou um projeto de pai. Então, você tem que sempre tratar comigo desse lugar de projeto. Então, você vai falar comigo durante 3 anos para no 4º ano eu melhorar. Então... Isso é verdade, gente. Não, isso Coisa é verdade. de casa. Não, isso é verdade. Tipo assim, cara, Água você vai mole, falar comigo pedra durante dura. 1 ano. Com 1 ano e meio, 2 é que eu vou começar a lavar o banheiro. Mas antes disso, é isso, porque eu sou um projeto. E da mesma coisa, né, amor? Inverso, linda, ó. Tanto tempo, amor, você errou nisso, amor. E eu ficava literalmente, a gente, no bom sentido, tá, gente? Por favor. A gente ficava se policiando, cara, porque o casal, ele tem esse papel em Deus de se cuidar, de se proteger. Fala, amor, pô, vi que você falou tal coisa. Cara, isso não foi legal. Lindo, pô, não gostei de tal coisa. Então, assim, fica todo... É uma parceria, uma jornada de vida para chegar na eternidade, cara. Então, assim, se a gente não se ajudar nessa jornada, a gente se mete em cada furada. Então, assim, ter esses cuidados, tanto dos princípios e de jogar por terra qualquer ilusão que o mundo, que a Disney, que o filme, que tal coisa, que a novela tem. Inclusive, que muitas vezes os nossos pais, cara, a gente tem lidado com muita gente, que os pais são, assim, implantadores de mentiras demoníacas sobre a relação. Minha filha, vai lá, transa com ele mesmo antes, curte antes. Ou o outro, minha filha, não, trair faz bem para a relação. Cara, você escuta cada coisa que chega, louca. Então, assim, e aí, de novo, a gente precisa voltar para a palavra e ver o que a palavra, o que pessoas que têm vivido bons relacionamentos podem ensinar para a gente. Foi. Muito bom. Às vezes, não sei, eles estão falando de casamento e é muito importante a gente ter essa perspectiva, né? Porque, na verdade, é o objetivo final. Não adiantaria nada a gente ficar horas e horas e horas só falando de namoro. E quando a gente fala de casamento, a gente está falando de namoro também, sabe? Porque o namoro é algo sério, é uma relação frágil, porque ainda não é um casamento, pode terminar. Mas é algo sério também, eu acho que traz um senso de responsabilidade, né? E aí, essa pergunta foi uma pergunta muito desejada, foi uma pergunta que a galera investiu, que é
qual é o papel do homem e da mulher? Porque, assim, isso é algo muito deturpado na nossa sociedade. Tem gente, na verdade, que se escandaliza só de pensar que existe um papel do homem e um papel da mulher. Pessoas muito machucadas com isso. E é muito contra a cultura a gente estar falando disso. Mas o Senhor criou, sim, o papel do homem. Ele criou, sim, o papel da mulher. Que é algo bem mais profundo do que, o homem que chega na mulher. Tipo, é algo bem mais profundo que isso. E é muito importante a gente falar disso. E tá tudo bem ter papéis diferentes. Ninguém é melhor que ninguém. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sobre esses papéis distintos. Então, joguei a responsa. Olha, como eu falei, gente, fazer rodeios não é da minha personalidade, tá? O que eu acredito, cara. Aí eu volto para a questão do trabalho, né? Dentro dessa ideia do papel do homem. Deus deu um trabalho para Adão antes de dar uma mulher. E isso para a gente precisa ter um grande significado. Antes dele dar um relacionamento para a mulher, para o homem, ele deu um trabalho. E aí, quando a mulher ela chega dentro da missão daquele cara. E aí essa ideia da submissão, eu lembro que foi uma amiga que me ensinou isso numa célula que me marcou. Submissão tem a ver com a ideia de estar sob a mesma missão. Então é um casal que se encontra sob a mesma missão. E isso é algo vital. E quando a gente fere esse valor, a gente fere esse princípio, essa questão que, né, deveria nortear cada relacionamento que acontece dentro da igreja, e, na verdade, em qualquer lugar, a gente cai num sério problema. Puxa, papel, isso, só para não perder o foco da coisa. Então, dentro dessa ideia de papel, para mim, eu vejo Deus colocando o homem nesse papel realmente de liderar a família, de liderar a casa, de governar. E isso deveria começar de muito cedo. A gente deveria começar aprendendo isso com os nossos pais. A cultura que a gente herdou, e agora eu falo a partir da Bíblia, é uma cultura judaico-cristã. No judaísmo, quando o garoto ele entrava na fase dos 13 anos, ele tinha um ritual e ele passava a ficar muito mais próximo do pai para que desde os 13 anos ele já fosse aprendendo um ofício. Então, quando ele chegasse mais à frente, inclusive aos 20 anos o garoto fazia o censo, pelo menos para fins de alistamento em Israel, ele já tinha uma profissão, ele já tinha um ofício. Porque havia uma preocupação no coração de Deus com isso. Então, você vai vendo ali, e a menina aos 12, ela começava a se aproximar ainda mais da mãe, para que ela aprendesse com a mãe como é ser uma mulher. Então, assim, esse papel, esse ensino é um ensino que deveria vir de casa, né? Em casa a gente deveria eu olhar para o meu pai e ver como meu pai, é assim que um homem age. Um homem tem palavra, um homem tem compromisso com o trabalho, o homem tem responsabilidade. E muitas vezes não é o que acontece. E a gente lidando com muitas pessoas que procuram a gente, seja por uma conversa só, um discipulado, você vai vendo isso que o cara não tem um mínimo norte, assim, uma mínima noção. Então, eu sei que é engraçado a gente discutir isso antes, né? É um assunto tão denso para você abordar em tão poucos minutos. Isso gera um temor no coração de você não soltar uma coisa tão séria assim, tipo, de qualquer maneira. Mas se eu tivesse que pensar em termos do homem, eu pensaria em termos de trabalho, cara. Trabalho e missão, como aquele trabalho se alinha com aquela missão, e da mulher da mesma maneira. E como esse casal, mesmo antes do casamento, se juntam debaixo da mesma missão. E aí uma coisa que até veio na minha cabeça muito forte é: se relacione com alguém que tem o mesmo Deus que você. Gente, a gente pode ter uma visão inocente de, tá todo mundo aqui, todo mundo ama Jesus e tá tudo certo. Só que a gente sabe que não é assim. Cara, tem gente que está aqui, o Deus é o trabalho. Tem gente que está aqui, o Deus é o sexo. Tem gente que está aqui, o Deus é dinheiro. Tem gente que está aqui, Deus é o estudo. Então, assim, tem gente que está aqui, o Deus é curtir a vida, passear, viajar e o resto que se exploda. Então, o cara entra em empréstimo, financia, dá volta nos outros. E eu conheço gente assim dentro de inúmeras igrejas. Então, case com alguém, se relacione com alguém que tem o mesmo Deus que você. Que aí vocês, assim, já vão cortar mais de 50% dos problemas. E deixa eu só complementar. E mais do que ter um Deus, o mesmo Deus que você, que esteja indo para o mesmo lugar que você. Porque a gente pode ter, eu e Vitória aqui, o Deus dela, o mesmo Deus que o meu. Mas o projeto que Deus tem para a vida dela vai para norte e Deus tem outro projeto que vai para sul. E aí, dependendo de como for o relacionamento e do projeto, tem projeto que não dá, gente, não dá para ir para o mesmo lugar, não tem como.
Tem outros que são diferentes, mas dão para caminhar juntos. Mas tem uns que não são opostos. E não é que está errado ou certo, é o projeto para cada um. Então, assim, estejam sobre a mesma crença no único Deus e, ao mesmo tempo, em visões que são complementares, em visões de reino, visões de vida, de trabalho, coisas que vocês possam caminhar juntos em parceria e não chegar no momento, às vezes depois de casado, que vocês se olham, felizmente, né? Como que é aquela expressão? Não bateu, depois casou, já às vezes teve filho, não bateu, cada um estava indo para um lado. Caraca, no namoro vocês não conversaram isso, no namoro vocês não alinharam expectativas, no namoro vocês não se conheceram nesse sentido de família, de projetos de vida. E aí, aliás, até antes do namoro, tá? Eu aqui, a minha história com ele, a gente teve 3 anos de amizade e quando a gente namorou, a gente já foi casar. Então, porque 3 anos que eu conheci a vida dele, os maiores podres dele, ele já compartilhava comigo. Então, não precisou da gente se expor sexualmente, né, no sentido do beijo e etc. Não estou nem falando do sexo, né, porque a gente acredita que é pós do casamento. Mas, assim, essa exposição do corpo mesmo que acontece, o beijo e depois, né, até o casamento, é uma exposição emocional, uma exposição física. E antes disso, que às vezes a gente fica 5 anos para conhecer a pessoa no namoro e se expondo sexualmente assim. E aí depois termina, você já está... Aquele buraco na alma. Você está com um buraco na alma. E para aquilo Deus fazer, meu amigo, é um chão. Pode ser milagre, mas é um chão. Então, assim, cara, também a gente tem que tirar um pouco isso de eu vou usar o namoro para conhecer a pessoa. Cara, conhece antes. Caraca, a amizade é o melhor lugar para você conhecer a pessoa. Porque você não está envolvido no sentido afetuoso, a parada ainda não te tomou de uma forma que você fica cego, né? Ignora os sinais que você percebe que são estranhos. E você está desfrutando do melhor lugar, que você conhece a pessoa, você está ali nos ambientes que ele está só sacando como que ele age com o amigo, como ele age com a mãe, como que ele age com o pai. E você está se poupando, se protegendo. E como eu falei, criar raiz em você mesmo é você se cuidar. É você ter a capacidade de dizer lá pelo seu coração, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não fala, Deus vai guardar o seu coração. Guarde o seu coração. Você é responsável por guardar o seu coração. Então, como que você se cuida, como você não se abandona, como você não se rejeita. E, a partir disso, você conhece alguém para você não se expor. Então, não é só sobre você, porque o outro tem muito. Mas, assim, antes de tudo, cara, se ame. Antes de tudo, se cuide. Zele pelo seu corpo, zele pela sua mente, zele pelas suas emoções, antes de se expor a um relacionamento para ver o que você poderia ver na amizade. Então, fica aí a dica. E dentro dessa ideia ainda dos papéis, uma coisa que me veio à mente, né? Gente, a gente tem vivido num contexto onde a mulher, ela cada vez mais, ela tá mais para frente, para facilitar a ideia. Ela está cada vez mais para frente. E aí, eu lembro outro dia, e a gente vai ouvindo isso, como eu falei, inúmeras vezes, né? Repetidas, pessoas vindo procurar, querendo abrir o coração. E assim, a menina chegou no cara no namoro. Ela pediu para namorar. Ela correu atrás, ela que fez acontecer. Aí chega no relacionamento mais para frente. Às vezes, seja no noivado, ou seja, em alguns casos, a menina pediu um noivado. E depois, no casamento, nossa, porque o cara é muito fraco, que homem frouxo, o cara não faz nada, não tem a postura, não tem atitude. Aí ela fica para morrer comigo, eu sempre faço a mesma pergunta. Cara, mas deixa eu te perguntar, quem pediu um namoro? Ah, não, fui eu, porque ele não estava... Eu falei, não, peraí, você pediu um namoro? Fui eu que pedi um namoro. Eu falei, então, você startou a coisa. E agora você quer um homem? Você escolheu um menino, cara. Você quer um homem agora? Não, meu irmão, fica com o teu menino. Seja a mãe dele, não foi isso que você escolheu? Porque você não teve tempo, você não teve sabedoria nem paciência para esperar a maturação do cara. Então, agora, no relacionamento, né, seja no casado, seja no noivado, agora você quer forçar? Não, porque eu que estou fazendo tudo, sou eu que estou... Gente, é cada coisa assim, cara, a menina trabalhando, a menina pagando o noivado, a menina comprando aliança, e o cara assim, deitado eternamente berço esplêndido, meu irmão, não quer saber de nada. Então, assim, é uma inversão de valores e depois essa mulher vai ter que lidar com uma frustração. Gente, cara, não tem nada pior do que deitar do lado de alguém que você tem ranço, meu irmão, que você não suporta. E eu não falo isso por experiência própria, graças a Deus,
Mas, cara, você ouve isso tantas vezes, a dor na alma da pessoa, no olho da pessoa, dela ter que voltar para casa e olhar para alguém que ela tem, assim, nojo da pessoa, assim, porque o cara não tem movimento. Então, assim, até eu estava brincando esses dias, né? Apareceu uma reportagem, e você vai vendo isso acontecer muitas vezes. Problema no local de viagem, e aí vinha assim a reportagem. E o casal, que era um casal de brasileiros, e o casal saiu acho que era um cruzeiro, o casal saiu do cruzeiro e tal, e falou a menina, que era fulana, 19 anos, empresária, não sei o quê, e o seu marido, o namorado, agora não recordo, 25 anos, Beltrano, estudante. Eu falei, cara, calma aí, peraí, a gente está falando de um casal que a menina tem 19 e é empresário, o cara tem 25 e é estudante, essa conta não fecha. Então, assim, isso é dor de cabeça na certa. E o problema não é a mulher ser empresária, é o cara ser estudante. Vocês estão pegando, né? Porque, assim, não tem nenhum problema, que é aquilo que a gente está falando. É para além da mulher... a mulher não pode pedir em namoro. Não tem a ver com o ato de pedir em namoro. É o que aquilo revela. Aquilo ali está sendo simbólico, totalmente simbólico, de como aquilo vai se manter ao longo das fases. Não espere que vai mudar, não espere que vai amadurecer no namoro e no casamento, o cara vai... Só que cobra muito o seu preço, porque é muito ruim você exercer o seu papel e ainda exercer o papel do outro. Sobrecarrega, a pessoa adoece, depois vai ladeira abaixo. Mas, assim, é para além disso. É como que você... Não há nada melhor. Gente, eu namorei antes de Douglas com uma pessoa. E... Você tá tremendo assim? Porque eu falei, acho que eu não deveria falar, não. Está sendo gravado, né? Vai que... Não, é melhor falar não. Mas, assim... Não, eu vou falar porque são idades, né? A pessoa amadureceu, graças a Deus. E está com uma outra pessoa, graças a Deus. Mas, na época... Não, na época eu era muito novinha, tinha 16 anos. E eu comecei a namorar e eu me via fazendo o meu papel e fazendo o papel do cara. Eu queria, que o cara fosse ligado, eu queria que ele cuidasse ali, de certa maneira, de mim, né? Tivesse um olhar atento. E o cara ainda não estava nessa pegada, ele não estava nem ligado em namoro. Não estava nem ligado em namoro, e eu ali, toda... E aí, quando eu comecei nem a namorar, mas a ser muito amiga de Douglas, cara, o que ele fazia por mim já era assim, eu respirei e falei assim, primeira vez que eu me sinto ocupando só o meu lugar. De mulher, que tem voz, ele me escuta como assim, ninguém. Antes de tomar qualquer decisão, ele vem me ouvir e tem um peso absurdo. Então, assim, eu me sinto liderada, mas, ao mesmo tempo, zero autoritarismo. Então, tem como, porque Jesus é isso. Ele é amável, ele é doce, ele é líder, ele é forte. Então, assim, como... Isso para falar... Então, quando eu olho para Douglas e a gente foi desenvolvendo esse relacionamento, eu falei, gente, que bênção é estar só no meu lugar. Eu não tenho que pensar nas coisas que ele precisa pensar, nem ele precisa pensar nas coisas que eu preciso pensar. Então, assim, comparativamente nesse sentido, por falta de maturidade de ambos, eu e a outra pessoa, você vai vendo e fala, cara, como é ruim você ter que fazer o que o outro deveria estar fazendo. E como é bom você ir construindo num namoro e num casamento depois, cara, cada um tem o seu papel. E isso, depois, quando você vai invertendo, né, desde o início você vai invertendo, vai cobrar seu preço. E aí o preço é alto, né, amor? E o preço é muito alto. E aí, no casamento, a pessoa chega e fala assim, tô do lado de um cara banana, um cara frouxo. Mas o tempo todo ele foi frouxo e você ignorou. Você quis tomar as rédeas porque talvez queria casar e quis resolver tudo, e quis pagar e quis acontecer. E do nada você quer que o cara vire o líder da casa, o cara espiritual que vai conduzir aí a vida dos seus filhos, vai ser um pai presente, um pai amável. Não. Lá atrás ele já não foi. Né? Ignora os sinais. E até, gente, caso assim, mais de uma pessoa, tá? Por isso eu falei, se você se identificar, saiba que eu não tô falando sua história. Gente, de meninas procurarem a gente, contar a situação de estar no meio da rua andando de mão dada com um cara, um outro homem vir beijar a boca dela, sair, e o cara ficar simplesmente assim, calmo, sereno e tranquilo. Fala, cara, como assim, meu irmão? O cara não tem reação. Não... Irmão, é loucura, eu não tenho nem expressão para falar. E o cara ainda brigar com ela, como assim ele te beijou? Eu falei, cara, você estava de mão dada com você, eu não vi, o cara veio me beijar, você não fez nada também. E o cara querer descontar na menina, gente, assim, mais de um caso. Muito bom.
E engatando na última pergunta, a gente se submete a essas situações, esses relacionamentos, por falta de paciência de esperar. Tipo assim, não tem outra coisa. É isso. A gente, se você já teve alguma experiência assim, ou se você ainda tem, é por falta de paciência. De, tipo assim, talvez você não vê uma pessoa agora que você gostaria de se relacionar, que seria ideal, e aí você força para encaixar em outra pessoa o que o Senhor quer para você, ou enfim, qualquer coisa do tipo. E aí, também teve uma pergunta que foi como lidar com as pressões externas, tipo, de você sendo solteiro, lidar com as pressões externas de não entrar em qualquer relacionamento. E também eu queria perguntar para o Bruno, engatando essa pergunta, que é como guardar o nosso coração durante a fase de solteiro. Eu não estou aqui só de camarote assistindo eles, mas está sendo muito bom. Cara, eu acho que essa é uma pergunta interessante. Eu e a Vit, a gente estava trocando ideia sobre isso, assim. E até a questão de... eu estou aqui representando os solteiros. Mas, na verdade, dessa importância, tá ligado? Da gente olhar os relacionamentos por essa perspectiva que... e pesquisando muito sobre isso, que, na verdade, em Jesus a gente tem esse exemplo, em Paulo a gente tem esse exemplo também, onde são pessoas que estavam ali cumprindo, né, Jesus no máximo do máximo, cumprindo totalmente a vontade do Pai para a vida dele, e sem um casamento, tá ligado? Então, assim, essa preocupação da gente não ter em mente essa imagem de que é só quando a gente estiver num casamento, ou é só quando a gente estiver num namoro, num relacionamento, é que a gente vai, de alguma forma, estar vivendo a plenitude, sei lá, daquilo que Deus tem para mim, ou a plenitude daquilo que eu posso viver, né? Enfim, a gente colocar essa sei lá, não é meio termo a palavra que eu quero, enfim, não sei a palavra, mas a gente tem isso bem claro, tá ligado? De que quando a gente está numa posição de solteiro, na verdade, as pessoas que estão namorando, elas ainda são pessoas solteiras, né? A gente deixa de ser solteiro no momento em que a gente casa, inclusive isso, às vezes é muito problemático, porque a gente, muitas vezes, tem a ideia de que no namoro a gente tem que fazer tudo com o nosso namorado ou com a nossa namorada, né? E é quase como se as pessoas já fossem um, né? Onde um tá, o outro tá, e isso às vezes impede as pessoas de continuarem desenvolvendo a sua própria individualidade, o seu próprio relacionamento com Deus, num momento onde elas ainda não são um, onde elas ainda não têm compromisso em passar a vida inteira um com o outro. Então, assim, no lugar de namoro ainda é um lugar de solteirice, né? Ainda é um lugar onde a gente não tem esse compromisso, de passar a nossa vida inteira com outra pessoa, de dedicar a nossa vida na construção dessa família. Então, até eu estou fugindo da pergunta, né? Como guardar o coração? Cara, eu acho que essa pergunta às vezes pode trazer uma ideia, pode trazer essa ideia errada para a gente, né? De que enquanto a gente não está num relacionamento, né? Num namoro, num casamento, a gente está aguardando algo, né? E a gente está aguardando para, enfim, começar a se desenvolver a partir do momento que esse relacionamento vem. E eu pelo menos penso, tipo, que essa pergunta tem que ser um pouco subvertida, tá ligado? Onde no momento em que a gente está solteiro é o momento da gente se desenvolver ao máximo, tá ligado? É o momento da gente investir na gente mesmo, investir em questão de estudo, investir espiritualmente. E cara, eu acho que esse é o... sei lá, às vezes eu fico meio indignado, tá ligado? Comigo mesmo, com a maneira como a gente pensa as coisas, como cultura, né? E, consequentemente, como igreja, às vezes, com a cultura da igreja. E, mano, a gente tem que... Pô, não estou achando as palavras hoje, as palavras estão fugindo de mim. Mas a gente tem que ser discípulo, mano.
a gente tem que investir. Quando a gente, e aí vocês vão poder dizer melhor do que eu, né? Isso não é o meu lugar de fala, mas o casamento, ele exige várias coisas, ele tem várias exigências que a gente não tem quando a gente é solteiro. Então, quando a gente é solteiro, a gente tem o tempo para se desenvolver, para gastar tempo. A gente tem muito mais tempo para investir, para gastar nas coisas que importam, tá ligado? Em coisas que importam, né? Porque no casamento a gente também tá sendo exigido com coisas que importam. Mas, mano, a gente tem que gastar tempo. A gente, solteiro, casado, enfim, mas a gente tem que gastar tempo com a palavra de Deus, mano. A gente tem que gastar tempo em oração. A gente tem que ser um projeto de desenvolvimento mesmo. Não é algo que a gente está fazendo porque a gente, eu me digo cristão, então por isso eu vou ler a palavra. Mano, sei lá, mano, é um curso, tá ligado? Quando a gente pensa em que a gente está fazendo um curso de faculdade, é algo que a gente está investindo e é um processo em que a gente quer chegar em lugares de maior conhecimento, em lugares onde a gente vai poder fazer novas coisas, a gente vai estar capacitado a fazer novas coisas. E, de certa forma, investir na nossa vida espiritual tem disso também, da gente investir com o propósito de caminhar, de avançar, tá ligado? De conhecer mais o Senhor, de ter mais conhecimento do Senhor, de ser capacitado a servir melhor, de ser capacitado a... E aí, no contexto do relacionamento, de ser capacitado a ser um namorado melhor, de ser capacitado a ser um marido melhor. Então, sei lá, o que eu queria colocar é um pouco isso, de a gente não precisa guardar o coração no sentido protecionista, tá ligado? É claro que a gente precisa guardar o nosso coração, a palavra fala disso, mas isso é às vezes mal interpretado por a gente acha que a gente tem que se separar das coisas. Enquanto que o guardar o coração, ele é se alimentar das coisas certas, para quando dentro do mundo, né, no meio das coisas, no meio da vida, a gente saiba estar com o coração no lugar certo naquele lugar, tá ligado? Então, como solteiro, falando nessa perspectiva do namoro, eu acho que, e falando nessa perspectiva do relacionamento, eu acho que é a gente saber se alimentar das coisas certas, com relação a relacionamentos também. Então, a gente saber se alimentar da palavra, saber o que a palavra diz sobre o casamento, sobre relacionamento, sobre como lidar com o outro, sobre como lidar comigo lidando com o outro. E, enfim, não sei se teve uma linha muito concisa assim que eu disse, mas eu acho que é um pouco isso, tá ligado? Esse guardar o seu coração não é a gente se separar das coisas à espera de um momento onde a gente vai poder se abrir, né? Onde esse coração vai estar mais exposto, mas é se alimentar das coisas certas para que, estando na vida, a gente consiga ter o coração no lugar certo, né? Ter o olhar firmado no Senhor. E aí volta um pouquinho o exemplo de Jesus Cristo, de Paulo, que foram caras que viveram plenamente a vida deles e a vontade de Deus, né? A vontade do Pai para a vida deles sem um casamento, cara. E isso é possível, a gente não precisa nós não somos incompletos sem um casamento, né? Assim como nós não somos incompletos se a gente está solteiro sem namorar. A gente tem que entender essa integralidade da nossa vida, né? E entendendo essa integralidade da nossa vida, a gente pode buscar crescimento nessa vida, né? Se a gente acha que a gente é incompleto até que a gente esteja namorando, até que a gente esteja casado, a gente não vai investir na nossa vida, sabe? Estava assistindo até uma live hoje que a gente está se definindo pela falta, né? Eu sou porque eu não tenho, né? Então eu sou solteiro porque eu não tenho um casamento. Então eu estou me definindo por algo que eu não tenho, enquanto que os filhos de Deus são definidos por aquilo que eles têm, né? Nós somos definidos pelo fato de nós termos um pai, de nós sermos filhos de Deus. Nós somos definidos pelo fato de termos Cristo. Então, acho que é isso. Vou parar de falar, senão eu me empolgo mais.
Posso complementar? Um segundo, eu juro que eu não vou ser rápido. Que não vai ser rápido. Sim, tem mais 2 horas. 3 horas, por favor, podem beber uma água e voltar. Tô brincando. Mas, além disso, de Deus, que é, como eu falei, fonte inesgotável, é Ele que a gente tem que estar conectado 24 horas, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas não porque eu sou terapeuta, não, mas porque antes de eu me tornar, foi uma ferramenta, a terapia foi uma ferramenta de autoconhecimento, tem inúmeras outras, eu vou falar da terapia porque mudou a minha vida, assim, realmente Deus usou aquilo ali para trazer luz às minhas trevas, e quanto mais você vai se aprofundando no autoconhecimento, mais você percebe que você precisa de Jesus e precisa de um Salvador. Mas o autoconhecimento, assim, é algo que está sendo muito falado, está até meio clichê, mas realmente é você se deparar com as suas dores e saber quais são, para você poder lidar com outros sabendo quais são seus gatilhos, que também é outra palavra que está falando pra caramba. Mas, assim, de forma muito simples. Cara, conheça Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você se conhece, mais usa das ferramentas que Deus disponibilizou pra gente. São ferramentas que ajudam a gente ter uma consciência ainda maior das nossas questões, para que quando a gente for lidar com o outro, a gente não deposite toda aquela expectativa, não deposite toda aquela necessidade de ser suprido, não deposite na outra pessoa aquilo que só você, com o Senhor, podem se dar, assim. Então, acho que guardar o coração, aproveitem, porque eu fui me descobrindo ao longo de um processo a 2. O que é maravilhoso você ter outra pessoa, mas não se compara de você desenvolver o seu processo sem ter uma outra pessoa envolvida emocionalmente, sem ter outra pessoa com as outras histórias dela, com as dores dela, com os traumas dela. Então, juntam 2. E poder desenvolver isso para você ter raiz em você mesmo. E você encontrar uma pessoa e ser um complementar, um parceiro na sua história, é, assim, algo muito incrível. Assim, eu não sei se deu uma ideia de casamento, é uma doideira, mas... Cara, é muito gostoso, é muito lindo, assim, é realmente algo muito divino, mas não é tranquilo, não é fácil, é realmente algo para adultos. Se você antecipa, como eu acho, assim, a gente já conversou várias vezes, eu antecipei isso, de certa maneira. Na época tinha convicção de que era o momento, mas você vai vendo, assim, cara, quantos princípios eu deixei, e você acaba vivendo coisas mais difíceis por ter antecipado algumas coisas. É maravilhoso? É maravilhoso. Me arrependo de estar vivendo, de ter vivido? Não me arrependo. Mas tantas coisas que a gente pode se poupar e viver no tempo, assim, cara, aquele tempo perfeito para as coisas acontecerem. E o tempo de solteirice, se você casar e a pessoa não morrer, né? Deus me livre e guarde. Mas nunca mais vai voltar. Então, assim, várias coisas que você só pode fazer por estar solteiro, nunca mais vai voltar. Então, aquela liberdade de você dormir... Eu dormi muito com as minhas amigas. Então, assim, dormir, virar à noite... Casada também, você continuou dormindo com ela quando eu trabalhava, né? Não, ele fazia plantão, aí eu realmente dormia, né? Mas, assim, não é algo com tanta liberdade, porque, pô, você tem sacanagem, nem quer, né? Mas, assim, olha o lado cheio do copo, né? Que o Bruno falou. A gente fala, pô, eu sou solteiro porque eu não tenho namorado. Não, eu sou solteiro porque é a fase que o Senhor tem para mim hoje, e eu tenho inúmeras possibilidades para fazer isso, e quando essa fase passar, eu já não vou poder fazer muitas coisas. Então, assim, cara, esperem com paciência no Senhor, Ele vai te ouvir, Ele está separando alguém especial para você. Se Ele já não separou, já separou, porque antes da nossa vida o Senhor já tinha todos os nossos dias determinados, então já está aí. Não antecipem para vocês não zerarem a fila, porque quando você perde a pessoa que o Senhor separou ali, e você está aí batendo cabeça em vários, você está zerando a fila toda hora. Toda hora você está zerando a fila. Você poderia estar ali, ó, no seu processo, você e Deus, criando raiz, curtindo seus amigos, estudando, trabalhando, produzindo ali a sua seara para ter a colheita. E aí você está batendo cabeça. Muito bom. Eu vou fechar agora e eu só queria falar uma coisa. A gente não está ignorando todas as perguntas que a gente viu, mas eu queria pontuar uma coisa. Você que perguntou alguma coisa que não foi respondida, eu queria te incentivar a procurar um discipulador, a procurar uma pessoa mais madura na fé para conversar sobre isso. Eu estava pensando que uma coisa muito comum na nossa geração é a caixinha de perguntas.
Você pode até acompanhar stories de pessoas que falam sobre sexualidade, sobre relacionamento, você vê tudo, você consome, você lê, tipo, você realmente quer aprender. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa confessar os nossos pecados, que a gente precisa ser vulnerável. E aí, não que seja errado acompanhar a caixinha de perguntas, tipo, eu vivo acompanhando esse cara que o Bruno falou, que é o David Ricker, tipo, é incrível. Mas a gente só é realmente liberto e a gente só entra em um lugar mais profundo com o Senhor quando a gente é vulnerável. Não existe cristianismo sem vulnerabilidade. Óbvio, você não vai chegar para qualquer pessoa e falar isso. Mó clichê isso que eu tô falando. Mas assim, você tem que chegar para as pessoas certas e se abrir. Você precisa ser vulnerável, você precisa confessar os seus pecados. Você só vai ser liberto de algo e viver os planos de Deus para sua vida quando você ser liberto. E quando é que você vai ser liberto? Quando você confessar os seus pecados, buscar arrependimento, ou tipo, sei lá, você nem se arrepende, mas quando você falar para alguém que você nem se arrepende, quando você for vulnerável. A gente segue Jesus, que foi vulnerável. Jesus morreu na cruz nu por nós. Tipo, quem somos nós para ficar escondendo o tempo inteiro tudo que a gente vive, sabe? Enfim, esse apelo ao discipulado, não para vocês terem um tempo de ler um livro juntos e isso ser gospelmente, evangelicamente legal. Não. É para você ter uma pessoa, você caminhar com uma pessoa e você poder se aprofundar espiritualmente, você poder crescer, você poder viver essa plenitude de um casamento saudável que o Douglas e a Leila falaram. E eu queria orar. Você quer falar? Poxa, eu queria só pontuar duas Pode coisas falar. finais. Claro. Eu perguntei pra Leila aqui no vídeo, eu falei, amor, tô falando muito. Ela balançou a cabeça que não. Não, pode Não, falar. eu falei que eu não sabia. Ela falou que eu não sabia, entendi que não. Então, tudo bem. Gente, desculpa se eu estiver me estendendo muito. É porque esse é um assunto, cara, que mexe tanto com o nosso coração, né, amor? E pela graça de Deus, o Senhor tem permitido que as pessoas tenham muita confiança na gente. Então, gera mais temor de prever problemas que a gente vê. Então, duas coisas, vou falar rápido. Uma, eu falei muito da questão do trabalho, porque o trabalho é o lugar onde eu vejo gerar mais responsabilidade. Então, você tem que lidar com situações, dependendo, por exemplo, de uma empresa onde você trabalha, cara, dependendo do que acontecer, são milhões ali envolvidos. Então, houve um erro, você tem que corrigir, aquilo desenvolve você como ser humano de uma maneira que eu não conheço um outro lugar que faça. E isso prepara muito a gente, seja para seguir na vida de solteiro, se esse for o chamado do Senhor para a gente, seja para entrar num relacionamento. Então, o trabalho é uma grande escola no campo da responsabilidade. E usando um livro do Richard Foster, ele fala que a intimidade ela é proporcional à responsabilidade e ao compromisso. Então, quanto mais responsabilidade e compromisso você tem no relacionamento, mais intimidade você faz jus. Então, até que chegue o sexo, que é no casamento, onde você selou o total de responsabilidade e compromisso. Então, se você não tem compromisso nenhum com a pessoa, cara, você não pode ter intimidade nenhuma. Então, esse é o primeiro fator, e aquilo que a gente ouviu também esses dias, né? O adulto, ele entende que o custo vem sempre antes do benefício. Então, antes de ter benefício, tem que ter custo. Então, assim, cara, isso precisa estar cravado no nosso coração. Esse é um fator. E o último, para encerrar. Uma coisa que a gente ouve muito, e isso ficou muito claro para mim. Quando você está envolvido com alguém, até mesmo numa amizade que precede um namoro e tal, mas um namoro ainda mais próximo, convivendo com as famílias, você percebe o seguinte: todo problema que surge mais lá na frente foi visto com antecedência. A questão é que ele foi ignorado. Então, assim, a pessoa ela viu uma situação e ela simplesmente resolveu não entrar fundo daquilo. Gente, vou contar um caso aqui rápido. A pessoa virou e trouxe, ela casada, essa pessoa descobriu que o cônjuge tinha atração pelo sexo, né? Era homossexual, resumindo. E a pergunta foi, cara, você percebeu isso em algum momento no relacionamento? A pessoa, é que eu vi uma cena, mas eu achei que não era nada demais. Fala, não, você viu, não viu? Vi. Cara, no final as pessoas sempre vêm para inúmeras situações. E coisas mais simples, assim. E coisas mais simples, do cara fazer falcatrua e botar o nome da família da menina e vice-versa. Você viu alguma cena? Eu vi. Então, assim, cara, aquilo que você vê, dê valor. Não ignore aquilo que você está vendo. Eu tenho pessoas queridas e amadas que escolheram casar com outras cientes que a pessoa tinha dificuldade com a questão homossexual, por exemplo. Mas isso foi conversado, isso foi aberto com a família, isso foi aberto com o conselho pastoral da igreja. Isso foi uma decisão. É completamente diferente de uma decisão onde você ignora ver e depois aquilo vem com um mar de frustração na relação. Beleza? Fechei, era isso. Muito bom. Eu queria orar. Eu queria, na verdade, ter orado no início, só que aí eu tava, sei lá, e aí eu queria orar agora porque esse assunto também é muito espiritual.
Senhor, renova nossas mentes nessa noite. Algo que só o Espírito Santo pode fazer. É um renovo de mente que vai contra tudo que o mundo diz. E a gente quer ser completamente contra a cultura agora. Eu peço para que você venha revelar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós rendemos a nossa vida amorosa a Ti. Independentemente da fase que cada um aqui está, todos nós estamos rendendo a nossa vida amorosa para você. E isso tem um significado para você, Pai. Nós realmente rendemos as nossas vontades, os nossos desejos, as paixões do nosso coração, os deuses do nosso coração. Nós queremos quebrar com tudo isso. E nós queremos realmente render essa área da vida para você, Pai. Algo que é tão importante para você. Traz revelação para a gente da importância das famílias, da importância da pessoa que está ao nosso lado, Pai. Nos realmente dá sensibilidade, sabedoria, porção dobrada de sabedoria nessa área da nossa vida. Muito mais do que uma pessoa, Pai. Nos dá conhecimento da sua vontade sobre essa área. Eu peço para que o Senhor venha agora com discernimento de tempos e estações para todos nós, Pai. Para que a gente venha ter clareza da nossa estação de agora. E que a gente possa ser fiel a essa estação. Seja dar um passo a mais, seja dar um passo atrás. Eu peço para que o Senhor seja claro agora conosco. Nós não queremos ser crentes que colocam isso em oração só por tabela. Nós queremos realmente colocar nosso coração diante de você agora. E nós queremos dizer que nós te amamos, Pai. O nosso amor é muito fraco, ele desvia de atenção o tempo inteiro. Mas nós queremos te amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E que isso não passe dessa área da nossa vida. Muito obrigada, Pai, pela vida do Douglas, pela vida da Leila. Eu peço para que o Senhor venha dar mais sabedoria para eles. Que o Senhor venha dar mais discernimento, mais sabedoria para conselhos. Que o Senhor venha dar um coração pastoral para eles agora. E que seja realmente... Que eles sejam um casal de referência, Pai. Não pelo que eles fazem, pelo mérito deles, mas porque o Senhor vai dar graça o suficiente, Pai. Eu peço também para que o Senhor guarde no nosso coração todas essas sementes que foram lançadas hoje. Em nome de Jesus. Amém.